Agradecer o convite do Sérgio para participar da mesa. É uma honra estar aqui. E feliz de poder participar da mesa com a Cecília e com Naércio falar sobre pobreza e desigualdade. Eu preparei uns slides, né, eu pediria a gentileza de esse. Obrigado. Né? E em que eu trago algumas evidências do impacto do salário mínimo como instrumento de política social no Brasil, né? A gente tem programas recentes como Bolsa Família, que são programas que foram, né, desenhados para redução de pobreza extrema e que têm impactos, né, embora não muito importantes, sobre redução da desigualdade. Tem impacto maior para reduzir pobreza. O salário mínimo, por sua vez, embora talvez não tenha sido desenhado, né, para redução de desigualdade, né, ele foi capaz, ele serviu como instrumento que, na década passada, né, foi útil para redução da desigualdade, né? Então, o que eu trago aqui um pouco são as reflexões sobre, né, o salário mínimo usado como instrumento, né, de política social, né, todas as distorções relativas, né, à introdução do salário mínimo numa economia, né, enfim, efeitos sobre, né, teóricos conhecidos, né, sobre informalidade e desemprego, né, e trago evidências de como que aumentos recentes do salário mínimo impactaram, né, tanto a informalidade quanto o desemprego, né, e falo um pouco sobre a incidência do salário mínimo, né, sobre a população, ou seja, será que o salário mínimo tem sido eficaz para ajudar a desigualdade, mas talvez não tão eficaz para reduzir pobreza, né? E será que o salário mínimo é, de fato, uma política que deva ser pensada e como, enfim, o instrumento de política social? A gente, né, sabe que ele é muito relevante, e eu vou falar por quê. Não só pela eficácia, mas também pelo custo de se ter um salário mínimo para a sociedade. Tá? Então, vamos ver se eu consigo adiantar a apresentação. Você passa? Então, esse é o mapa da apresentação, falar um pouco sobre o salário mínimo, a incidência do salário mínimo ao longo da distribuição de renda, né, os efeitos sobre desigualdade, e eu quebro em 2 subperíodos, 95 a 2002, 2003 a 2012, né, onde você teve impactos diferentes do salário mínimo sobre desigualdade, muito embora você tenha tido aumentos reais do salário mínimo nesses 2 subperíodos, né. Falar um pouco sobre os impactos, né, que o salário mínimo tem sobre desemprego e informalidade, ou seja, você pode querer usar o salário mínimo como um instrumento de política social, mas você tem que levar em conta, né, que ele gera, né, uns subprodutos não muito desejáveis, como aumento de desemprego e informalidade, e pensar quem que são, né, os mais afetados pelos impactos do salário mínimo no que diz respeito a desemprego e informalidade. Então, esse é o histórico. Opa, perdão, se puder voltar. Eu já não sei mais se eu controlo ou se... Tá. Você tem a sensação de controlar? Posso estalar os dedos, realmente funciona melhor. A sua autoestima está preocupada. Enfim, você tem 80 anos de salário mínimo, mais, né? Na Constituição de 46 se atribuiu um caráter social ao salário mínimo, estava escrito ali que ele tinha que atender às necessidades dos trabalhadores e de suas famílias. Na Constituição de 88, isso foi explicitado. Que necessidades são essas? Necessidades vitais, né? Então, você tem que imaginar que, com R$ 954, que eu acho que é o valor atual, você tem que ser capaz de, né, prover moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social para si e para todos os seus dependentes, né? Ele foi, né, unificado nacionalmente desde 84, mas em 88 isso ficou na Constituição.
estabelece, né, que diz ali na carta que tem que ter reajustes periódicos para preservar poder aquisitivo, embora, se não estou enganado, ali não se diz qual a frequência desses reajustes, né, mas foi vedada a vinculação, né, do salário mínimo como referência, né, unidade de referência, né, para diversos outros itens de despesa, a não ser esses que estavam explicitamente apareciam na carta como piso previdenciário e o benefício de prestação continuada ou LOAS, que é assistência social, né, para deficientes e idosos que não contribuíram para a Previdência. Tá? A gente sabe que, no momento de inflação alta, o salário mínimo ele passou a ser quase que unidade de referência, né, na economia. Né? Quer dizer, quase não, acho que, na verdade, em alguns momentos ele foi mesmo unidade de referência. Né? As pessoas falavam em múltiplos ou frações do salário mínimo. Né? Esse tempo passou. Né? Mesmo no mercado de trabalho, assim, é raro você pensar, né, em trabalhadores que ganham exatamente 2 ou 3 salários mínimos. Isso era muito comum antigamente. Né, mas, com o Plano Real, você, né, acabou com a necessidade desses reajustes de alta frequência, passaram a ser semestrais, depois anuais. Né, e o que você recentemente teve foi essa regra, né, para preservar o poder de compra do salário mínimo, que faz com que ele seja, né, sempre reajustado com relação à inflação do ano anterior, mas, né, para também levar em conta que a economia, né, cresce, portanto, você quer preservar, né, a fração da renda, né, ou a participação do trabalho na renda nacional, principalmente desses trabalhadores mais pobres, você criou uma regra que faz com que o salário mínimo cresça conforme o crescimento da economia. Né? Então, você tem, recentemente, essa regra que atrela a elevação do salário mínimo também ao que aconteceu com o PIB nos últimos 2 anos. Isso expira agora, ano que vem. Então, um dado relevante que tem a ver com o custo, né, do salário mínimo, né, para a sociedade, para além das distorções que geram no mercado de trabalho, né, que especialistas em contas nacionais, e eu não sou um desses, tá, dizem que R$1 de aumento no salário mínimo, né, gera 300 milhões a mais de despesa do governo. Né? Então, o salário mínimo, fizer uma conta aqui rápida, o salário mínimo em torno de R$1.000, tem que multiplicar isso por 1.000, né, 300 bilhões. Né? Isso dá quase 5% do PIB, né, atrelado ao salário mínimo no Brasil. Ou seja, o governo, né, ele despende, por conta de piso previdenciário e, né, Previdência e BPC, benefício de prestação continuada, quase 5% do PIB, por conta dessa vinculação ao salário mínimo. Muito bem, então isso aqui é só para mostrar o que aconteceu recentemente com o salário mínimo em termos reais, a base é 100,95. Tá? Então, esses números indicam, né, como que como é que foi a evolução do salário mínimo real e do PIB. Né? Percebe que a partir de 2006 e 2007, né, eles estão meio que crescendo um pouco em paralelo, talvez um pouco defasado. O salário mínimo, você vê que meio que acompanha o que aconteceu com o PIB um pouco depois. Né? Mas, recentemente, ali eu parei em 2016, houve essa abertura, porque o PIB caiu, mas o salário mínimo continua ainda refletindo o que aconteceu com o PIB 2 anos atrás. Tá? Então, isso é um momento que, né, importante, porque com a queda da atividade econômica, você ainda teve que conceder aumentos. Esses aumentos podem ter gerado impactos importantes no mercado de trabalho, e tem evidência de que isso é, de fato, importante. Opa. Então, próximo slide, por favor. Então, aqui eu tenho um gráfico, e aí eu tenho para 3 anos selecionados, 2007, 12 e 15. Tá? Eu fiz para 17 também, mas como eu estou usando a PNAD sofreu uma mudança metodológica, eu achei que fosse mais prudente evitar
usar 2017, mas os números não são muito diferentes da de 2015, na verdade. Tá? Então, o que você vê aqui é a proporção de famílias em que ao menos uma pessoa recebe exatamente o salário mínimo em 2007. Tá? Então, famílias em que o chefe, né, dessa família não tem instrução nenhuma, né, quase 60% de chance de ter pelo menos alguém recebendo um salário mínimo. O que você percebe é que não é via mercado de trabalho. O mercado de trabalho é importante, né, tem quase ali 20% de chance de ter alguém via mercado de trabalho recebendo, quando o chefe de família não tem instrução. Mas isso é relativamente uniforme, pelo menos até o médio incompleto, né, essa barra vermelha. Né? O que é diferente, né, é a aposentadoria. Né? O que está em roxo, não sei se vocês conseguem ver que é roxo isso, mas é o último, o outros, inclui as transferências via BPC. Tá? Ou outras fontes de renda. Na verdade, na PNAD, as antigas você não tinha essa diferenciação nessas fontes de renda. As mais recentes têm, eu consigo ver o que é BPC, o que é, sei lá, aluguel, que está indexado no mínimo. Tá? Mas para chefes sem instrução, essa parte do aluguel deve ser menos relevante. Tá? Mas o importante aqui é ressaltar, né, que é basicamente via aposentadoria que os chefes, as famílias chefiadas por pessoas sem instrução, em que o salário mínimo incide sobre elas. Tá? Então, mais de 40% de chance, né, de ter alguém recebendo uma aposentadoria ou pensão, né, que é exatamente o valor do salário mínimo quando o chefe sem instrução. Esses valores caem, né, se você imagina que instrução do chefe é uma boa proxy, né, para renda permanente, né, pelo menos do chefe, né, você consegue, né, traçar que talvez o salário mínimo, né, esteja bem focalizado, parece atingir realmente aquelas famílias chefiadas por pessoas com baixa escolaridade. Só que é basicamente um efeito demográfico. Essas pessoas com baixa escolaridade no Brasil são as pessoas mais velhas. A gente passou por um movimento importante desde os anos 90 de escolarização, né, da força de trabalho. Portanto, esses aposentados sem instrução, né, você não consegue imaginar que, portanto, aqui eu estou aproximando como sendo os mais pobres. Na verdade, eles são os mais velhos, né, não necessariamente são os mais pobres. Isso fica claro na hora que eu traço. Pode me ajudar? Obrigado. Se 2012 muda um pouco, 2015, por favor, também recai, ou seja, o salário mínimo vai perdendo relevância um pouco, e agora sim o próximo. E aqui eu faço essa quebra também por décimos da renda. Então, o primeiro décimo são os 10% mais pobres, né, e por aí vai, né, onde eu uso renda familiar per capita. Esses dados também são da PNAD, e isso aí é 2007. Então, na hora que eu quebro por renda familiar per capita, a gente vê que, na verdade, o salário mínimo ele não incide sobre os de fato, né, que são os mais pobres. Né? É bem menor, por exemplo, no primeiro décimo, essa incidência, ou seja, a chance de eu ter alguém na família, né, que pertence ao primeiro décimo da renda familiar per capita, recebendo exatamente um salário mínimo por qualquer uma das vias, via trabalho, aposentadoria ou outras fontes, né, é bem menor do que, por exemplo, no sexto décimo dessa distribuição de renda familiar per capita. Tá? E esse efeito é basicamente via aposentadoria. Então, aqueles aposentados ali sem instrução, na verdade, eles não são pobres no sentido, né, de renda familiar per capita. Na hora que você vê a distribuição de renda familiar per capita, talvez por conta dos valores, né, do salário mínimo, eles não estão, né, nessa cauda inferior da distribuição de renda. Eles estão, né, se a gente achar que o sexto décimo corresponde à classe média, eles são parte do que a gente chamaria, pelo menos estatisticamente, de classe média. Tá? Esses números não mudam muito, né, ao longo do tempo. Isso é 2012 e 2015, por favor. Né, o que talvez mude um pouco é a questão ali no trabalho. Mais um, pronto. Muito bem, então a gente viu que, dependendo de como você define
pobreza, e aí pobreza a gente, né, as mídias oficiais sempre olham para a renda familiar per capita, né, o salário mínimo não parece incidir sobre os mais pobres, mas aí você pode imaginar que, na verdade, já seja um resultado, né, exatamente, né, de ser uma política muito bem sucedida para redução, para diminuição da pobreza. Exatamente aqueles caras que a gente chama de classe média, né, estatisticamente, são aqueles que foram atingidos por essa política. O que pode parecer, portanto, é que como uma política, um instrumento de política para redução de pobreza, talvez ele seja exagerado, né? Porque ele não apenas tira a pessoa da pobreza, a família da pobreza, mas joga na classe média, joga no sexto décimo da distribuição de renda, né? Então, essa vinculação, né, entre salário mínimo, que é, né, um instrumento no mercado de trabalho, né, para garantir que as famílias, né, e os trabalhadores e suas famílias, né, recebam dignamente, né, quando vinculados à política social do governo, gerem esse tipo de comportamento, né, sobre a distribuição de renda. Então, como instrumento de política social, para combate à pobreza, parece que tem um overshooting aí. A gente está, né, utilizando demais no sentido de que talvez o valor do salário mínimo para isso, né, seja mais do que suficiente para tirar as pessoas da pobreza. Com relação à desigualdade, a gente sabe que houve uma redução relevante também na desigualdade recentemente. Então, esse gráfico é um gráfico que tem, e aí foi um erro de compilação, aquelas duas linhas ali não deveriam aparecer, mas só o que deve aparecer é a amarela e a verde. Então, a amarela mostra o coeficiente de Gini no Brasil entre 95 a 2012, né? O verde da renda familiar per capita, perdão, o verde é da renda do trabalho. Tá? Então, houve uma queda no Gini de 12% nesse período, da renda familiar per capita, né? E da renda do trabalho em 18%. Né? O PB, que teve aqui há algum tempo, tem um estudo que tenta entender qual foi a fração, qual foi a importância do que aconteceu no mercado de trabalho para explicar a redução nessa desigualdade nesse período, né? Os números que ele encontra são em torno de 50%, ou seja, a renda do trabalho foi um determinante importante nesse período para explicar a queda na desigualdade de renda familiar per capita. Então, os próximos slides eu tenho o que aconteceu com o mercado de trabalho nesse período. E eu quebro em dois subperíodos. Um, né, que vai até 2002, 2003, outro 2003 a 2012, né? E eu tenho três curvas aí. Eu tenho a renda média do trabalho, eu tenho a renda mediana do trabalho, ou seja, que aí você pode é menos afetado por rendas muito altas, né? Que é o que está em verde mais escuro, e a renda familiar per capita. A renda mediana do trabalho e a renda familiar per capita média se comportam, né, de maneira parecida. A renda média do trabalho ela teve uma inflexão, né, e depois passou a subir. Ou seja, houve, né, uma queda na desigualdade em dois subperíodos, né, que são bem diferentes. Né? No primeiro subperíodo, você teve uma queda na desigualdade, né, embora a renda do trabalho não tenha crescido, né, tenha, né, dependendo de como você é médio, até mesmo caído. Né? E no segundo período, você teve um aumento, uma redução na desigualdade, mas um aumento na renda média real. Né? Opa, será que a gente pulou algum? Tem mais um aqui. Esse. Né? Em que medida esse aumento na renda do trabalho nesse segundo subperíodo está relacionado ao que aconteceu com o salário mínimo? Né? O salário mínimo basicamente dobrou, né? De 95 até 2012, que é essa linha mais clarinha. Já a renda média, que é amarela, né, teve aumento de 14% nesse mesmo período. Ou seja, enquanto o salário mínimo dobrou, né, o aumento na renda média foi de 14%. Então, alguma coisa aconteceu de maneira diferente ao longo da distribuição de renda. Pessoas afetadas, pessoas mais pobres, que têm seus salários indexados ao salário mínimo, tiveram um crescimento da renda maior do que pessoas no topo da distribuição de salários. Né? Essa é a principal conclusão que você imagina tirar daqui. Né? Mas os impactos que você encontra sobre, ou do salário mínimo, sobre desigualdade, será que foram similares nesses dois subperíodos? Né? Então, só para lembrar que o salário mínimo aumentou nesse primeiro subperíodo.
tá? Não da mesma maneira, né, depois daquela regra que atrela, mas houve sim um crescimento de pelo menos aí 20% em termos reais nesse primeiro subperíodo. Isso é um gráfico que é um gráfico de densidade, eu não sei, né? Densidade, no fundo, é a forma de você reportar a distribuição de renda, né? Muitas vezes as pessoas quebram intervalos a renda e reportam histogramas. Isso aqui é um jeito de você reportar como que a renda está distribuída. Então, quanto mais larga for essa densidade, né, ou mais espaçada, maior é a desigualdade ou maior é a dispersão de salários. Quanto mais comprimido, menor a dispersão de salários. O que aconteceu ao longo dos anos, né, então tem aqui 95, 2002, 2011, 12, né, foi que essa dispersão de salários foi sendo comprimida, né, foi sendo reduzida porque a densidade foi sendo reduzida. Basicamente porque houve aumentos reais do salário mínimo que fez com que a distribuição fosse se deslocando, pelo menos a cauda inferior fosse se deslocando sempre para a esquerda, né, que é o que tem acontecido aqui. Né? Então, antes, né, do debate, estava conversando com o Nécio, falei que, né, se continuar assim, né, idealmente a gente vai comprimir tanto que vai chegar numa distribuição, né, degenerada num ponto em que todo mundo recebe salário mínimo, porque, né, a gente vai chegar por decreto, né, um salário único para todos os trabalhadores. Obviamente que isso despreza que 90% dos trabalhadores vão estar na informalidade ou no desemprego, né? Mas isso é só um exagero para dizer como que o que aconteceu com o salário mínimo recentemente, né, foi, né, isso é evidência de que contribuiu para a redução da desigualdade, né, mas óbvio que isso gera efeitos também negativos sobre o mercado de trabalho. Aqui, antes da gente ver os efeitos negativos sobre o mercado de trabalho, esse é um gráfico que esses três gráficos quebrados aí por subperíodos, então, primeiro é o primeiro subperíodo, de 95 a 2003, o segundo vai de 2003 a 2012, e o outro pega o período inteiro da direita, né? A linha mais escura é uma linha que reporta a taxa de crescimento do salário, né, por percentil da distribuição de renda. Então, ali antes eu tinha os décimos da distribuição de renda, aqui eu tenho, né, os percentis, né, os percentuais da distribuição de renda. E eu calculo a taxa de crescimento para cada um deles. Então, consigo ver qual que foi a taxa de crescimento do 1% mais pobre, do 2% mais pobre, por aí vai. Isso está reportado nessa linha preta. Tá? Então, você vê que no primeiro subperíodo, houve, de fato, né, se for ver o que aconteceu com a maior parte dos percentos, né, ao longo dessa distribuição, né, quase tudo está abaixo do zero. Né? Ou seja, isso reflete um pouco o que a gente sabe que aconteceu com renda ou com salários nesse período. Né? Não houve um crescimento, né, em termos reais. Né? Contudo, tem uma parte ali que está para cima, né, que passa, que é onde tem essa montanha, que é exatamente onde está o salário mínimo. Tá? Então, você teve, né, um aumento, né, da renda, né, do trabalho para pessoas que estavam protegidas, né, pelo mercado formal, né, por conta do salário mínimo. Né? As pessoas à direita, né, são pessoas que são trabalhadores que não estavam protegidos pelo salário mínimo, né, pessoas no mercado informal de trabalho. Né? Essa curva ela é interessante porque ela consegue, né, visualmente reportar para a gente o que deve ter acontecido com a desigualdade de renda, pelo menos a desigualdade de renda do trabalho, nesse subperíodo. Tá? Uma curva como a do segundo período, em que ela é decrescente, ela é maior, né, para as pessoas com baixa renda, né, e cai à medida que a renda aumenta, mostra simplesmente que a taxa de crescimento da renda foi maior para os mais pobres do que, né, para os mais ricos. Né? É o que, né, o PB muitas vezes apresenta como sendo, nesse período aqui, os mais pobres cresceram como a China, enquanto os mais ricos cresceram como a Alemanha. Né? Ou seja, a taxa de crescimento menor, mais positiva. Né? Mas é decrescente. Decrescente significa que os mais pobres foram, à medida que o tempo passou, se apropriando de uma fração maior da renda. Isso, portanto, teve impacto sobre a desigualdade. A desigualdade caiu nesse subperíodo. No primeiro subperíodo, né,
não é claro que a desigualdade tenha necessariamente caído. Ela caiu, a gente viu o gráfico, mas o impacto do salário mínimo sobre desigualdade foi, na verdade, de acentuar a desigualdade, porque tem uma parte crescente ali, que é o quê? Se deve à diferença entre quem não está protegido pelo salário mínimo e quem teve aumento real do salário mínimo. Essa foi uma contribuição, né, de você conceder, né, aumentos reais do salário mínimo nesse período em que o mercado de trabalho não estava tão aquecido quanto, né, no período seguinte, né, sobre a desigualdade de renda. Né? Você teve um impacto de aumentar a desigualdade de renda, pelo menos o salário mínimo, nesse período. Teve esse impacto por conta desse aumento do distanciamento entre os trabalhadores abaixo do salário mínimo, ou seja, aqueles da informalidade, e os protegidos pelo salário mínimo. Tá? Tá. Eu já estou acabando. Desculpa, eu me perdi aqui, me empolguei aqui. Tá? Enfim, a gente viu, tem ali também uma coisa de decomposição, se puder só voltar, só para falar rapidamente. Né? E aqui tem 3 curvas em cada gráfico, né? Porque é uma decomposição para ver qual que foi o efeito de mudanças nas características dos trabalhadores e qual que foi o efeito, na verdade, da remuneração atribuída a essas características. Você vê que as curvas são, em geral, as curvas verdes são todas decrescentes, né? Ou acompanham as linhas mais escuras. Né? E essa é a parte da remuneração, ou seja, foi a mudança na remuneração, né, entre os ricos e os mais pobres que explica boa parte dessa queda na desigualdade. Não foi mudanças nas características produtivas. Na verdade, se você olhar para as características produtivas dos trabalhadores, né, você vê uma curva que vai no sentido contrário, ou seja, os mais ricos, né, eles investiram mais nessas características produtivas de uma forma que, a princípio, teria aumentado a desigualdade, não tivesse acontecido, né, um efeito, né, inverso no que diz respeito à remuneração. Tá? Então, o cômputo geral foi que, para esses 2 subperíodos, a desigualdade caiu mais no segundo subperíodo, porque não teve outros fatores, como o salário mínimo, que teve um efeito perverso, né, sobre a desigualdade, e, na verdade, ajudou a redução da desigualdade. Bem, mas como eu falei no começo, o salário mínimo pode ter efeitos perversos sobre, né, o mercado de trabalho também, para além de ter impactos sobre a desigualdade quando o mercado de trabalho não está aquecido. E aqui eu tenho, né, 2 grupos. Né? Em vermelho eu tenho os homens brancos entre 25 e 60 anos, educação alta. Em azul, homem negro até 25 anos, educação baixa. Eu peguei 2 grupos, né, que usando PNAD novamente, que eu tinha os efeitos, aqui PNAD contínuo, tá? Então isso aqui tem 2013, 15 e 17, para calcular qual que é o impacto do salário mínimo para esses 2 grupos diferentes no que diz respeito à formalidade. Né? E você pode interpretar aqui como, por exemplo, em 2013, né, o impacto, né, do salário mínimo sobre esse grupo mais vulnerável, né, sobre a formalidade, é de 40%. O que significa isso? Significa que, sem o salário mínimo, a formalidade desse grupo seria até 40% maior do que a gente observa nos dados. Né? E menos de 5% para esse outro grupo, né, de homens brancos entre 25 e 60 com alta escolaridade. Né? Isso foi se agravando. Em 2017, na verdade, o efeito sobre esse grupo mais vulnerável aumentou. Na hora que a gente olha efeito sobre... Próximo, por favor. Sobre desemprego e inatividade, né, aquela relação não é tão alta quanto... lá era muito alto, né, aquela disparidade entre os 2 grupos. Aqui é menor, mas ainda assim é incrivelmente alto do ponto de vista absoluto. Pensar, né, que, novamente, em torno de 40% desses jovens, né, eles foram, né, lançados ao mercado, foram lançados à inatividade ou ao desemprego por conta, né, do simples fato de existir um salário mínimo nos níveis que a gente tem. Então, ou seja, sem o salário mínimo, né, ou se o salário mínimo fosse reduzido para faixas etárias específicas, né, o impacto sobre desemprego, principalmente para esses jovens, quem sabe que a taxa de desemprego é muito alta, em torno de mais de 25%, né, seria menor do que o que a gente encontra.
Mas era isso que eu tinha para trazer. Eu tenho aqui só um slide para concluir, talvez, né, posso passar rapidamente. Né, o salário mínimo ele incide sobre famílias com chefes com baixa escolaridade. O principal canal para isso é via aposentadoria. Né? As novas gerações têm maiores níveis de escolarização, então não é claro que a gente vai, né, ver esse fenômeno no futuro. Quando olhamos a incidência do salário mínimo ao longo da distribuição de renda, a gente vê que o salário mínimo não atinge prioritariamente os mais pobres. Isso por quê? Né? Talvez o valor seja suficientemente alto e talvez porque não tenha o foco que o Bolsa Família tem de fato atingir os mais pobres. A desigualdade caiu, né, dos anos 90 até pelo menos 2014, depois a gente sabe que com a crise, enfim, série de razões, ela, né, parece ter aumentado recentemente. Parte no salário mínimo ajuda a explicar a queda, pelo menos nos anos 2000, mas contribuiu de outra forma, né, durante os anos 90. A gente sabe que o salário mínimo, como instrumento de política social, né, não é claro, não é evidente que vai sempre produzir redução de pobreza ou de desigualdade, a gente viu os exemplos, né, e, além disso, produz esses efeitos sobre o mercado de trabalho, que são efeitos deletérios e indesejados, como a gente viu, sobretudo para aqueles grupos mais vulneráveis. Só mais um? Por favor. Né? Então, aqui um grande resumo, né, limitado, para ser um instrumento limitado para o combate à desigualdade e pobreza, não necessariamente atinge os mais pobres, reduz a desigualdade apenas em condições macroeconômicas específicas, tem feito distorção no mercado de trabalho, né, aumentando a informalidade e desemprego dos mais vulneráveis. É isso. Obrigado.